eu assisto Live TV PG. E você sabe por quê. Você bem sabe por quê. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras a partir das 15h30 pela TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. O Crispim dos Anjos me disse: o nome do tema de hoje divulga a falsidade, Getúlio. É Deus quem recicla culpas. Somente Ele, e não o homem, possui recursos para reciclar o perdido. Analise, Getúlio, o episódio da retirada da unção do rei Saul. O texto fala de espírito maligno enviado por Deus para atormentar o rei. 1 Samuel 16, verso 14. Pela ordem do alto, Saul se tornara rei. Pela ordem divina, o reinado lhe foi tirado. É Deus reciclando, meu caro Getúlio, e não Saul. Recicle, meu amigo Crispim. Só acontece do interior para fora. Viventes estão cobertos pelo livre-arbítrio. Portanto, Saul, embora ungido por Deus, gozava plena liberdade para continuar péssimo governante. Mudar para melhor dependia exclusivamente de sua vontade. E ele não tinha esta vontade. Deus nos criou imperfeitos para valorizar a instrução nossa de cada dia. O Pai das alturas distribuiu lições e aprenda quem quiser, porque Deus não força ninguém. Aceite quem tiver bom senso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não disse: eu vos ensinarei, eu vos farei conhecer a verdade. Não, ele diz: conhecereis. A busca é nossa. Se o Criador violasse em qualquer circunstância esta liberdade de agir e reciclasse nossas imperfeições, nós não seríamos mais do que robôs. Não seríamos criaturas, seríamos robôs. O tema de hoje será: recicle de culpas é tarefa nossa. Contido em apenas 5 sílabas, o verbo dever perturba tanto que seria bem aceita sua eliminação do dicionário, exclamou a professora Judite. Todos os deves e não deves, desde minha infância, me fizeram tão culpada que eu não consigo viver em paz, disse a moça. Eu devo ser amável, mesmo constrangida e inconformada. Obrigação antes do prazer, mesmo que represente renúncia à diversão favorita. Não acalentar invejas, nem ciúmes, nem raiva. Não posso, não posso. Talvez tenha sido o prefixo musical dentro desta novela da minha vida, desabafa a pobre moça. Dona Judite lamentava o karma implacável. A professora Judite mantinha consultas marcadas com psicólogos 2 vezes por semana. Sua lista de deves e não deves se estendia por 2 voltas no quarteirão onde morava. Na ânsia de lhe transmitir valores,
Seus pais, em flagrante excesso de zelo, repassaram-lhe excessiva sobrecarga de proibições. Judite viu-se sufocada pela disciplina que a tornara permanentemente repreensível. Tudo o que pensava realizar esbarrava em carapaça de indecisão. Por isso, Julieta se tornara lenta em suas demandas. Patinava até mesmo diante de funções rotineiras. Estarei sendo justa? Estarei sendo honesta? Estarei procedendo com lisura nas relações com o meu próximo? Eram indagações que Judite repetia com frequência. Consciência de culpa pode ser remédio para que nossos filhos se livrem do remorso e alcancem arrependimento sadio. Como todo remédio, todavia, deve ser ministrado em doses adequadas, pois o excesso pode até agravar o mal. Famílias patriarcais, outrora, administravam conflitos familiares sem maiores questionamentos, usando práticas invasivas. Se você não fez a coisa certa, resmungavam nossas avós, obrigatoriamente terá que sofrer as consequências do mal feito. Gerações antigas revelaram-se implacáveis na condenação e castigo dos transgressores. Nas famílias antigas, a imagem simbólica da culpa parecia esculpida no chicote, pendurado atrás do fogão de lenha. Regras são regras, dizia meu avô Giorgio, foram escritas para a obediência irrestrita. Quem esquece seriedade deve sofrer castigo, era a opinião do meu avô. Vergonha e medo eram técnicas consagradas para reforçar a autoridade dos pais. Arlene Silberman registrou reminiscências dos tempos em que começou a sair a passeio com rapazes. Ela escreveu no seu diário a frase de advertência da mãe. Escutem com atenção. Filha, nunca faça nada que não possa revelar aos seus pais. A frase estabelecia limites e configurava represálias. Gerações mais antigas dissuadiam pelo medo. A mãe de Arlene desestimula o desvio usando a vergonha. Chicote e vergonha são unhas da besta que não devem ser aceitas como reforço seguro para disciplinar. Tais fórmulas produzem represálias. Toda ação tem uma reação. Não são mais que perversas manifestações de prepotência, quando nós impomos com força, desrespeitando as pessoas. Não educam, não sustentam impulsos para a virtude, não trazem reforços para afastar os perigos, não passam de grotescas e inúteis pantomimas. Gestos perdidos na falta absoluta de argumentos. Tal coisa lembra pregador proclamando: você, pecador, vai torrar no inferno 1 milhão de anos. E de repente vai lembrar que nos próximos milhões de anos você continuará no mesmo suplício, torrando na fogueira.
A eternidade do fogaréu continuará pelos séculos dos séculos, eternamente. E nada poderá ser feito em seu favor. Outro pregador já fala diferente. Deus vai matar o espírito perverso. Uns e outros, meus amigos, estão caluniando Deus como incompetente, incapaz de suscitar salvação para espíritos criados por Ele. As 70 vezes do perdão terá sido abolida? Não me consta. Jesus, diante da mulher adúltera, prostrada aos seus pés, como trouxa de roupas, mostrou a fórmula verdadeira de reciclar o pecado. Não será pela violência que o mal será banido. Não será com gritos nem com apedrejamentos. Não será assustando com sentenças de morte. Procurem imaginar o cenário esboçado naquele momento distante, com a mulher adúltera diante do Nazareno. A força e o carisma da divina presença é fato significativo, didático e confortador. Deste lado, a virtude e a perfeição absoluta de Jesus. De outro lado, a imagem viva da culpa e do pecado, armada de pedras. A pobre pecadora, incapaz de entender o que aconteceria em seguida, soluçava sem ânimo sequer para levantar seus olhos. Pelo barulho, ela concluiu que Jesus os espantara com palavras misteriosas. Percebera pedras escapando de mãos inseguras e nervosas. Os passos, cada vez menos audíveis, mostravam debandada dos acusadores. Somente ela e Jesus continuavam no pátio do templo. Ela somente ergueu os olhos quando o seu Salvador perguntou: "Ninguém te condenou, mulher?" "Ninguém, Senhor", respondeu ela. E Jesus lhe disse: Também eu não te condeno. Vai e não peques mais." A misericórdia devolverá ânimo ao coração da pobrezinha. Jesus extirpara a chaga pecaminosa e derramara unguento na ferida e aliviara o peso da consciência culpada. Jesus se rendera ao extremo daquele sofrimento enorme. Vai e não peques mais. Foi única advertência. Ela deveria tomar o fardo da sua vida e continuar lutando. A mulher se afastou curada, pronta para reformular a sua peregrinação pela terra, distante da insegurança e dos maus passos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem o nosso site, que já se encontra na telinha. Não esqueçam as 222 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação dos trabalhos, para que cresçam beneficiados. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou o trabalho no sábado, é campeã de visualizações. Não deixe de assisti-la você também. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos.
O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Todas as palestras que eu tenho feito na gravação no Facebook Live TV Ponta Grossa, todas elas, a partir da gravação, elas ficam à disposição de vocês. Vocês poderão assisti-las em qualquer horário e recomendá-las aos seus amigos para que as assistam. Repito a fonte para que vocês anotem: Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema: recicle de culpas. É tarefa nossa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aborda o problema desta chaga que se chama pecado. Portanto, assim como por um único homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Romanos 5, versículo 12. É público e notório que jamais aceitamos Adão como primeiro homem. E neste trecho encontramos outra prova que sustenta esta nossa afirmação. Se alguém invade casa vizinha e coloca a flor no vaso da sala, será necessário que existam sala e também o vizinho, porque senão o que adiantava levar uma flor e colocar naquele vasinho? Portanto, meus amigos, se Adão entregou o fardo do pecado aos humanos, alguém já deveria se encontrar aqui para receber o presente do grego. É o nosso entendimento quando apreciamos as palavras de Paulo: por único homem entrou o pecado no mundo. Se os catedráticos dizem que o pecado foi presente de Adão, curiosos habitantes devem tê-lo precedido. Já existia e também viventes para que Adão entregasse o invólucro que continha o pecado. E nós apontamos outra afirmação de Paulo complementando o assunto: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos 5, versículo 20. E toda a problemática se explica. Adão foi expulso do planeta adiantado, Éden, portador de inteligência, com velocímetro mais rodado do que a Terra. Com auxílio da inteligência da raça adâmica, como alavanca, os terráqueos inconscientemente pecadores assumiram nova postura. Sem consciência da culpa não existe transgressão. Criança que nunca viu tigre caminha sem medo ao encontro do tigre. Ela não sabe que aquele animal é uma fera perigosa que está chegando. Sobreveio a lei, como diz Paulo, para que avultasse a ofensa, para que o conhecimento da ofensa fosse divulgado. A lei, meus amigos, é subproduto do aprendizado. Se eu procedo de forma errada, mas não reconheço o erro, de forma automática fico livre de punição. O homem das cavernas não se enquadrava na condição de réu. Não se enquadrava. Ele não desenvolvera ainda inteligência para discernir
bem e mal. Quem não conhece o Evangelho não será julgado pelos preceitos do Evangelho. É aquilo que Jesus disse quando crucificado. Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Alguns pensam erroneamente que o Mestre usou a frase para demonstração de bondade. Não concordamos, Jesus não precisava fazer propaganda pessoal. O Mestre definiu realidade fundamental. Somente a consciência do erro consolida culpabilidade. Seus próprios contemporâneos de Jesus ainda não eram culpáveis, 1000 razões apontam brucutus lá do passado, imunizados diante do karma. Seus apetites e desejos se configuravam tão naturais que eles consideravam loucura rejeitá-los ou mesmo usá-los com moderação. Se aqueles apetites e desejos surgiram com tamanha força, certamente apareceram para a saciedade dos viventes. O pensamento deles era este. Quem colocasse pedras de tropeço no caminho da satisfação dos apetites, era imediatamente considerado inimigo e poderia ser punido com a morte. Única lei vigorava naqueles primórdios, a lei do mais forte. Quem brigava melhor divertia com dobrada intensidade, sem problema algum. Quando a raça adâmica liderada por Adão chegou a mais ou menos 7.000 anos, 6 a 7.000 anos, a Terra entrou em novo ciclo. Conhecedora de experiências milenares, a raça adâmica praticava coisas que fascinavam terráqueos. E o pecado surgiu dentre elas. Essa é a maneira que eu interpreto o dizer de Paulo de que Adão introduziu o pecado no mundo. Como líder da raça que foi expulsa de Éden, Adão pessoalmente se tornou responsável pela maliciosa entrega. O pecado, que já era cometido pelas gerações anteriores, nem mesmo foi percebido tamanha falta de consciência dos terráqueos. Eles nem registraram o pecado, mas o pecado sempre existiu. Faltava a legislação específica para torná-lo visível. Código genético tropeçava na ignorância dos descendentes do homem criado no sexto dia. Raça adâmica chegou, cortina de ignorância foi rasgada e a culpa passou a gerar consequências. Nascera o karma. Todo mundo se surpreendeu, alcançado pela cartilha do dever. A consciência passou a sofrer pelos passos errados. Atualmente vivemos sociedade mais aberta que o mundo já conheceu. Tudo acontece numa fração de segundo. As transformações, como tempestades, arrastam e destroem. A televisão e as viagens mais em conta, mais baratas, colocaram nossos filhos em contato com variedade infinita de estilos de vida. A própria universidade vem mudando. Espanador gigantesco retira a poeira acumulada em milênios. Pensei que o curso superior fosse lugar para responder perguntas, comentou Dona Arminda. Ao contrário, meu filho Everaldo tem perguntas na ponta da língua para tudo, até para questões que ele aceitava quando mais moço. Ninguém coloca suas ideias no pensamento dos descendentes hoje em dia.
A independência é total, meus amigos. O mundo está se transformando e a fúria iconoclasta vem derrubando ídolos e códigos antigos, exigindo renovação geral. Alguém padece pela impotência de acertar o remédio. Educadores manifestam vontade de estancar a enxurrada de indisciplina, mas não reúnem suficiente autonomia e autoridade para isto. Escutei, meus amigos, certa vez, o pai de menina de 15 anos dizendo assim: eu recomendei que minha filha nem me contasse nada do que está acontecendo entre ela e o namorado. Eu suspeito de algo, mas prefiro ignorar, porque sinto que nada se tornaria diferente se eu tomasse conhecimento. Afinal, eu não passo do pai, eu sou apenas o pai dela. Apenas o pai. E neste pai, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Jeová disse: sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Eu pergunto, por que os teólogos insistem que os filhos de Deus são apenas os seguidores de suas igrejas? Veja que o texto diz: todos, sem registrar exceções. Todos definem totalidade de algo, 100% de alguma coisa. Sim, Getúlio, diz o Crispim, mas então por que o Evangelho registra: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus? João 1, versículo 12. Este adendo condiciona a concessão, Getúlio. Para você, como intérprete da Bíblia, subdividida em 1000 remendos, isto será contradição inaceitável. Ou somos, ou não somos filhos. Para nós que elaboramos em termos de escrituras globais e interligadas, a contradição desaparece. O quarto evangelho não está apontando Deus cobrando algo pela filiação. Nós já nascemos filhos e seremos eternamente filhos. Da nossa parte, porém, será preciso reconhecer a filiação. Quer dizer que o erro está em nossa parte, não na parte de Deus. Para Deus nós somos filhos, eternamente filhos. Os ateus são igualmente filhos, da parte de Deus, mas da parte deles a filiação foi rejeitada. Infelizmente ninguém pode ser aquilo que não quer ser. Bons amigos nos ajudam na difusão do programa. Com eles na técnica, temos a certeza de trabalho bem feito. Agora, a continuação do tema de hoje. Recicle de culpas é tarefa nossa. Apenas o Pai, meus amigos, né? Isso aí é uma coisa surpreendente. Representa qualificativo típico dos nossos dias. Quando se cogita de disciplina em termos de família, já não cabem regras de antigamente. Será menos estressante reconhecer que os tempos mudaram. Será mais lucrativa a reflexão madura
conciliando os pontos de vista deste e daquele, dos filhos e dos pais. O coronel reformado Armando Gonzaga é defensor da guerra como solução preferencial para os conflitos. Júnior, o filho dele, é pacifista de carteirinha, inimigo de qualquer tipo de violência. Alguém poderá ironizar: a autêntica família em pé de guerra, Getúlio. Convivência sem atritos, no entanto, revela ausência de discórdia. Bastará escutarmos palavras do coronel Armando Gonzaga e vocês verão que é possível discordar e continuar na linha do respeito. Ele respeitava seu filho. Meu filho acha que os países e as pessoas devem resolver suas pendências pela negociação. Eu considero ingenuidade dele. Mas este desencontro de ideias não gera atrito entre nós. Afinal, se no mundo existissem mais pessoas iguais ao meu filho, as guerras nem seriam mais necessárias. Percebam que o pai discorda do filho, mas não lhe sonega elogios, mostrando relacionamento harmonioso. Não seja porque discordamos que será necessário brigar. O mundo está cheio de códigos complicados, elefantes brancos se ocupando de problemas irrelevantes, catecismos enormes, cujos muitos volumes têm sido espanados em estantes que ninguém procura. Catecismos enormes que não fazem sentido algum, porque tantas palavras, tanta recomendação, isso aí embaralha a mente das pessoas. Num encontro de cooperativistas em Florianópolis, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de ouvir desabafo de amigo gaúcho, lá de Juí. Ele me disse assim: minha mãe nunca me ordenou que eu me conservasse honesto. Ela não disse uma palavra neste sentido. Mas eu jamais a surpreendi mentindo ou quebrando promessas. Ela transmitia valores pela maneira com que vivia, disse o rapaz. Esta gaúcha de Juí pregava com o exemplo da própria vida. Catecismos enormes enquadram viventes para que façam isto ou aquilo. Quanto mais volumosos se tornam esses códigos, mais transgressores surgem. Felizmente, porém, temos exemplo clássico de simplificação no Evangelho de Jesus. Enquanto a lei mosaica se perdia nas dificuldades dos seus muitos preceitos e proibições, o mestre era direto e simples. Amarás a Deus e ao próximo, disse ele. Nisto se resume a lei e os profetas. Oh, vejam que simplificação maravilhosa. Isto é transmitir à consciência aquilo que deve ser feito. Quem quiser se libertar do remorso e da culpa, se apegue a este recurso extremo. Quem ama ao Senhor Deus, necessariamente ama ao próximo. Quem ama, respeita e não ocasiona prejuízo a ninguém. E assim tudo fica encadeado nesta roda da fortuna, transferindo essa simplificação abençoada para as famílias. Podemos utilizá-la na educação cristã dos nossos filhos.
Nesses tempos de revoluções de costumes, será indispensável lutarmos pelo essencial, eliminando preconceitos e coisas superadas. Que a carga explosiva da culpa seja desativada. Procuremos valorizar orientações atualizadas por Jesus nos Evangelhos e na Bíblia inteira, deixando de lado aquelas ligadas ao preconceito do passado. Vamos raciocinar em termos de tolerância e perdão. Se Jesus seguisse os preceitos hediondos de Moisés, sua misericórdia teria sido morta com a mulher adúltera na mesma lápide asquerosa do ódio. Aquelas pedras teriam sido atiradas e o exemplo hediondo de Moisés escarneceria dos evangelhos. Não vale perdermos tempo remendando estandartes rotos. Intolerância e preconceito podem ser os maiores cabos eleitorais da culpa. De nossa parte, não reconhecemos esses monstrengos do passado. Zenóbio Flores se encontrava num funeral de amigo. De repente percebeu chegada de meia dúzia de universitários, cabeludos, com roupas bizarras e gestos inconvenientes. Esta gente veio aqui para desonrar a cerimônia, pensou Zenóbio. Contrariado, deveriam mudar de roupas, cortar os cabelos e tomar banho. Irritado, vigiava cada gesto dos recém-chegados. Ele os acompanhava com olhares descorteses, alimentando pensamentos cada vez mais hostis. Quando o padre disse amém, no encerramento da cerimônia, todavia, Zenóbio se surpreendeu, meus caros. Enquanto os demais presentes tagarelavam sobre trivialidades, os 6 rapazes universitários rodearam o caixão, baixaram as cabeças respeitosamente e homenagearam o morto. Aquilo foi demais para quem se considerava exímio conhecedor das reações humanas. Zenóbio não conseguia entender o primarismo do erro cometido por ele. O respeito e a introspecção dos rapazes, que considerara transviados, perturbou sua autoestima durante largo tempo. Nunca esqueci aquele adeus respeitoso e aquela prece que escapou fervorosa das suas almas, diria Zenóbio mais tarde. Aquele homem preconceituoso de outrora nunca mais escarneceu de cabelos brancos e nem repetiu julgamentos pelas aparências. A lição valeu, varrendo avaliações levianas. Finalmente, Zenóbio recuperou as lições do Evangelho de que roupas, maneiras e gestos não representam realidades. Modismos passam como automóveis rabos de peixe, bambolês e espartilhos. Somente os valores eternos sobrevivem. Os valores eternos não se confundem com cabelos curtos ou compridos, porque os valores eternos são enfeites das almas. Nunca pensei mal de alguém vestido de roupas remendadas. Foi o desabafo de Henri David Thoreau. E ele rematou com sabedoria: sempre desconfiei, porém, de alguém que prefere túnicas novas, mas esquece de renovar-se por dentro.
E neste Por Dentro, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas, sempre com o firme propósito de agradar os telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Silvana Haas, Estilo e Moda, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas e Odine Carneiro com Carro em Casa. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Abordaremos agora os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Recicle de culpas é tarefa nossa. Eu já contei episódios de Jean Valjean em outros programas. Personagem de Victor Hugo no livro Os Miseráveis. Vocês deverão lembrar que o bispo Miriel, depois de hospedar Jean Valjean e jantar juntos, teve talheres de prata furtados pelo hóspede. Ele não foi longe, porém. A polícia o prendeu com carga suspeita e arrastou o larápio para a residência do bispo. Em liberdade condicional, Jean Valjean teria voltado para as galés o resto da sua vida, se a culpa daquele furto lhe fosse imputada. Ele nunca mais teria visto a luz do sol. Monsenhor Bem-vindo, porém, num gesto magnânimo, desqualificou a suspeita do delegado de polícia. Houve lamentável engano, exclamou o bispo. Eu dei esses talheres de prata de presente ao meu hóspede. Eu dei este pão. Houve lamentável engano, então. São seus, disse o prelado para Jean Valjean. E com gesto que não admitia dúvidas, entregou os objetos ao homem que furtara os talheres. Registrei este fato, meus amigos, para registrar que Jean Valjean ainda cometeu outro delito depois de ter sido perdoado. Ele já se encontrava adiantado na caminhada sem rumo pelas estradas da França, quando parou para descansar. Por mais que se aprofundasse no exame do procedimento do bispo, ele não encontrava na sua cachola explicação para aquele mistério. Ele quase assassinara o benfeitor há poucas horas, depois de acolhido com todas as honras em sua casa e jantado na sua mesa de jantar. Jean Valjean não podia entender que alguém esquecesse o mal e ainda de acréscimo lhe oferecesse presente. Aquilo era demais para a cabeça do pobre homem. Aquela pessoa deverá ser Deus, pensou. Foi a pergunta que dominou seus pensamentos por grande espaço de tempo. Como poderia entender alguém
retribuir tanto mal e ingratidão de forma tão generosa? Tamanho mistério deixara Jean Valjean atordoado, perdido nos seus pensamentos e nas suas perplexidades. Abismo tão profundo não cabia nos estreitos contornos do seu entendimento. As mãos do prisioneiro em liberdade condicional tremiam, agarradas ao saco onde carregava os talheres de prata e os castiçais que o bispo lhes dera. Foi neste momento que criança, que vadeava por ali, deixou escapar da bolsa a moeda de ouro. Aquela moeda saiu das mãos da criança e rolou pelo chão. A criança, vestida com esmero, de rosto rosado e limpo, correu atrás do dinheiro que lhe escapara da bolsa. E a moeda foi rolando até onde se encontrava Jean Valjean. Confuso, desacreditado, revoltado contra o destino, o homem das galés colocou os pés sobre o dinheiro, tampou o dinheiro com os pés e fixou seus olhos com fúria sobre o menino assustado. A criança somente se deteve quando percebeu a figura horrenda do peregrino, mas os pés do monstro esconderam o tesouro. E ele parecia dizer, não disse, mas parecia dizer: tente pegar o seu dinheiro, garoto ganancioso, e verá o que acontecerá. Embora as palavras não tenham sido pronunciadas por Jean Valjean, seus olhos materializaram cada letra das suas ameaças. E o menino fugiu em desabalada carreira, apavorado pelo rosto furioso do homem das galés. E o prisioneiro em liberdade condicional embolsou a moeda de ouro. De repente, porém, estranho clarão explodiu na sua consciência e ele sentiu sensação de lâmina penetrando na alma. O peso do crime praticado agora se tornara insuportável. Deus lhe entregara de volta o controle da consciência. Como Judas Iscariotes padeceu a brasa dos 30 dinheiros, Jean Valjean experimentou na carne as labaredas daquela moeda. O insensível e abrutalhado prisioneiro das galés, ainda ontem capaz de matar alguém sem remorsos, agora se horrorizava pela violência que praticara. Jean Valjean lembrava os olhos expressivos do bispo Myriel, pregados nele, e não encontrava lugar onde se esconder do opróbrio. A culpa, como sintoma de doença incurável, rebentou no seu peito, arrancando-lhe um grito de socorro. Pela primeira vez em muitos anos, Jean Valjean dobrou os joelhos e suplicou pela misericórdia divina e pelo perdão. Tende compaixão, meu Deus, de minha alma pecadora, ele gritou. O retorno da consciência finalmente desabrochara naquele homem, vitimado por sucessivas injustiças. Não o tivessem alcançado as lições e exemplos do bispo que Deus tornara possível, e o infeliz despencaria nas sombras da inconsciência e da morte. O resto desta história, que Victor Hugo declarou real, se encontra no livro Os Miseráveis. Nas páginas vibrantes, egoísmo e amor são analisados, traduzindo saga de alguns marcados pela abnegação e outros pela miséria e pelo ódio. Ninguém se desespere que o Senhor permita tantas contradições. Muitas vezes, meus caros amigos, será preciso descer ao fundo do abismo da culpa, para retornar aos braços do Cristo do perdão.
Ele sabe que isto é melhor para nós. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando e pedindo ao Pai Celestial bênçãos de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, de tudo que existe de melhor para todos vocês e as famílias. Mas acima de tudo, meus caros, peçamos a Deus amor no coração, porque o amor rompe todas as barreiras e vence e nos tornará mais felizes. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.